Eu queria lembrar uma coisa que foi pouco falada aqui na mesa, que é uma questão essencial que a gente está vivendo agora, que é o processo de privatização. Essa semana, na Voz do Brasil, eles estavam elogiando que os primeiros contratos sem regime de partilha com a Petrobras foram assinados com as empresas estrangeiras para entregar o nosso pré-sal, aquele que nem imposto vai render para o nosso país. É fundamental todo mundo estudar a Lei 13.334, que é o Plano de Parcerias e Investimentos, porque lá está escrito que nem legislação de proteção ambiental, indígena, cultural, de trânsito vai estar garantida, se for preciso, passar por cima para fazer a entrega do patrimônio do povo brasileiro, do nosso patrimônio natural e cultural. E eles estão fazendo isso numa velocidade impressionante. E não estão privatizando só setores estratégicos, que por si só já são estratégicos, como o petróleo e a água. A gente está vendo, eles estão privatizando a educação e a saúde, que são setores estratégicos para a necessidade da população. E isso está acontecendo não é só, apesar disso ser fundamental, por exemplo, porque a saúde e a educação, principalmente, formam a consciência da classe trabalhadora, mas principalmente porque eles entenderam que isso é um ramo de mercado, que eles vão lucrar e capitalizar, e para isso é essencial destruir as universidades e os institutos federais e destruir a rede pública de ensino, para poder eles venderem as porcarias de pacotes de ensino deles, que não vão formar ninguém e vão gerar muito lucro para eles. Eu também queria dizer que é importante a gente se lembrar que a reforma da Previdência até agora, a gente tem contado com um setor importante da sociedade, que é a Igreja Católica. Eu acho que é importante a gente se articular com todos os setores sociais para garantir esse processo de barrar a reforma da Previdência, fortalecer isso, inclusive, para a gente construir, por exemplo, a revogação da Emenda Constitucional 95. Eu tenho tremor essencial, tá, gente? Eu tremo assim mesmo. E queria dizer também o seguinte, não adianta a gente desconsiderar a eleição de 2018 como uma parte da tática do nosso processo. Ela vai acontecer e ali vai ter uma inflexão histórica no desenvolvimento do nosso país, no que vai acontecer com a democracia do nosso país. O FONASEF não pode se omitir de se posicionar sobre a eleição de 2018. É fundamental dizer que é a população que tem que ter o direito de dizer quem que quer. Qual é o projeto que vai ser eleito? Não pode ter uma cassação de um candidato, porque ele é de posição contrária ao projeto do golpe. E aí, se a gente não entender que se posicionar sobre isso não significa defender determinado projeto, a gente não vai compreender que isso é um momento histórico do nosso país que vai determinar muita coisa no processo seguinte. E, por último, dizer que eu queria saudar a Intersindical, que foi a única central que indicou uma mulher para ser representada nessa mesa, que as outras centrais sindicais indicaram só homens. E a gente precisa entender, por exemplo, que o 8M tem que entrar no calendário do FONASEF, mas que ele precisa ser um processo em que as centrais e os sindicais têm que entender que são as mulheres que vão liderar, que vão coordenar as mesas, que vão fazer as análises de conjuntura, que vão escrever os documentos, para poder a gente fazer um grande 8M no nosso Brasil contra o capitalismo e contra o patriarcado e o machismo. Muito bem! Obrigado, Lenira. Obrigada, companheira.